Olá, meus caros estudantes. Hoje nós vamos dar sequência, então, ao nosso papo, né, sobre eletricidade. Nós tivemos aí com a aula número 12. Então, hoje nós vamos começar, nesse momento, a aula de número 13. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre a resistência dos condutores elétricos, né? A resistência elétrica, né, dos condutores com os quais nós construímos nossos circuitos, com os quais nós montamos as instalações, com os quais nós trabalhamos com eletricidade. Mas antes de nós começarmos essa aula de hoje, eu queria te convidar para entrar na minha página do YouTube, dê o seu like, faça a sua inscrição e para que eu possa estar, toda vez que nós emitimos aqui uma aula, fazemos um papo sobre eletricidade, você está recebendo, e aí você está me dando feedback de que o que estamos fazendo está sendo útil, né, para todos os estudantes de eletricidade. Bom, como nós falamos, hoje nós vamos com a nossa aula de número 13. Até então, nós tivemos então 12 aulas de eletricidade sobre esse assunto, que é a eletricidade geral. Então, para aqueles que ainda não puderam assistir minhas aulas, entre lá na minha página do YouTube, Geraldo Paixão, Educação e Esporte, que você terá todas as 12 aulas. E aí você poderá estar relembrando, né, conceitos de eletricidade, está estudando um pouquinho mais se você está, evidentemente, fazendo o seu curso técnico, ou está se preparando para o Enem, é hora de você estar recordando alguma coisa sobre eletricidade. Então, entre lá na minha página do YouTube e você poderá estar revendo esses conceitos básicos que foram passados anteriormente. Hoje, então, nós vamos estudar sobre a resistência dos condutores, resistência elétrica de um condutor. Então, esse é o nosso assunto da aula de hoje. Resistência dos condutores. Resistência dos condutores, quando eu falo das resistências dos condutores, eu estou falando de todos os materiais com os quais nós trabalhamos. E os materiais, eles variam muito, ele pode ser de acordo com o material que é utilizado, os condutores. Você pode ter um condutor de alumínio, condutor de cobre, de vários tipos de materiais. E cada material tem a sua resistividade específica, que nós vamos tratar dela aqui agora. Porque o que é a resistência de um condutor? A resistência do condutor, ela é ligada diretamente, ela é diretamente proporcional diretamente proporcional ao comprimento do condutor, né? Vezes o comprimento do condutor, vezes a resistência específica, que eu já falei para vocês, dividido pela área. Então, qualquer condutor, ele para que você possa estar definindo ou conhecendo a sua resistência, você precisa saber qual o comprimento desse condutor, a sua resistência específica, né, resistividade, vamos assim dizer, e a sua área. Então, só para situar bem, o que é a resistência de um condutor? R é igual, vamos chamar de ρL é a resistência específica, sobre S. A fórmula básica é essa. Então, a resistência é igual a resistividade específica vezes o comprimento, dividido pela área. Essa é a fórmula básica para você calcular a resistência elétrica de um condutor. Então, nós temos aqui, sendo, né, R igual a resistência elétrica, resistência do condutor, em ohms,
Rho, o que é o Rho, na verdade? Rho é resistividade específica do material. Resistividade específica. Como falei para vocês, ela varia de acordo com o material. Resistividade. L é o comprimento do condutor. E S é a área do condutor. Então nós temos a resistividade, essa aqui é ohm por metro, ohm vezes metro. O comprimento, evidentemente, é dado em metro e a área é dada em metro quadrado. Então, essas são as características principais dos condutores. Agora, eu vou passar para vocês agora uma tabela de alguns materiais, de a resistividade de alguns materiais, não todos, porque a tabela é muito grande. Então, eu vou passar alguns valores para vocês, uma tabela de alguns valores, porque depois nós pretendemos fazer um exercício com vocês. Então, eu vou limpar o que está no quadro aqui agora e vou passar para vocês uma tabela de resistividade de materiais. Ok? Vamos lá. Então, vou passar uma tabela de resistividade de materiais. Vou passar só de alguns, né, gente? Alguns materiais. Então, nós temos, de um lado, nós temos o material, do outro nós temos o material. E aqui eu tenho resistividade em ohm por metro. Vamos passar aqui uns 5 itens, só para a gente situar bem, uns 5 itens, 5 materiais, tipos de materiais, para que a gente possa estar mostrando para vocês aqui. Então, vou passar aqui para vocês, por exemplo, o cobre, vou dar a resistividade do cobre, vamos colocar aqui do cobre, que é 1,75 vezes 10 a menos 8, 1,75 vezes 10 a menos 8, essa é a resistividade do cobre. Vamos passar do alumínio, que é 2,7 vezes 10 a menos 8, 2,7 vezes 10 a menos 8, vamos passar aqui a niquelina, que é 40 vezes 10 a menos 8, vezes 10 a menos 8. Vamos passar o outro aqui, que é o ouro. O ouro, por exemplo, a resistividade do ouro é 2,8 vezes 10 a menos 8. E vamos colocar mais um. Aqui, por exemplo, o bronze. Que é 7 vezes 10 a menos 8. 7 vezes 10 menos 8. Bom, eu passei para vocês apenas alguns materiais, mas existe uma tabela extensa, muito grande, né, desses materiais para os quais tem o valor da sua resistividade. Mais tarde a gente vai fazer esses exercícios, alguns exercícios, e aí nós vamos precisar desses dados. Por enquanto, nós vamos ficar só com esses 5.
Se precisar depois, a gente passa para vocês. Vamos fazer um exercício só de fixação sobre esse assunto. Nós vamos calcular agora, fazer um exercício de fixação, e vamos fazer um cálculo para a gente ver o que nós aprendemos. Suponhamos que eu tenha os seguintes dados. Vou colocar aqui para vocês. Exercício. Deixa eu limpar esse quadro aqui, que a gente não vai precisar desses dados agora. Ao fazer o exercício, eu vou passar para vocês o valor da resistividade do material. Nós vamos fazer aqui agora. Então vamos fazer um exercício sobre o cálculo da resistência. Suponhamos que você tenha exercícios. Dados. O diâmetro do material, diâmetro igual a 2 milímetros. Diâmetro do material é 2 milímetros. O comprimento seja 1000 metros. L igual a 1000 metros. 1000 metros de comprimento. A resistividade seja o cobre. Cobre, que é igual a 1,75 vezes 10 a menos 8. Vezes 1 por metro. A pergunta é a seguinte: qual o valor da resistência desse condutor? Isto é, eu tenho um condutor com diâmetro de 2 milímetros, tem um pedaço de peça, ele tem 1 metro de comprimento, que é 1000 milímetros, né, 1 metro, um condutor de 1 metro de comprimento. Sei que ele é de cobre, que tem essa resistividade, 1,73 menos 8. Eu quero saber qual a resistência desse condutor que eu estou passando para vocês. Então, qual é a fórmula? Então, R é igual a ρL sobre S. Essa é a nossa fórmula para calcular esse problema. Eu tenho ρ, tenho L, preciso achar o valor da área desse cobre. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos calcular o valor da área. S, área é igual a π d2 sobre 4. Né? A área de qualquer material circular, né, é π d2 sobre 4. Então, a área aqui no nosso caso, S vai ser igual a 3,14 vezes D. Ele tem 2 milímetros de comprimento. Né? 2 milímetros vezes 3,14 vezes 2 vezes 10 a menos 3, transformei em metro, elevado ao quadrado, πd ao quadrado, sobre 4. Isso aqui é só para a gente calcular o valor da área. Então, qual vai ser a nossa área então? S vai ser igual a 3,14, que multiplica esse valor aqui, é só calcular. Então, vai dar quanto vai ser a nossa área. Então, para a gente calcular essa área, é só jogarmos isso aqui então na calculadora. Como eu já tenho esse valor calculado, esse valor vai dar 3,14 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6. Esse é o valor da minha área, metro quadrado. Então, portanto, eu já achei o valor da minha área desse condutor. Então, agora é só aplicar na fórmula. Portanto, R vai ser igual. Qual o valor da resistividade? 1,75 vezes 10 a menos 8 vezes L. Quanto é? 1000 metros, 1000 milímetros. 1000 milímetros. Dividido pela área, que deu 3,14 vezes 10 a menos 6.
Evidentemente, nós temos aqui. Então, a resistência aqui vai ser igual. Fazendo esses cálculos todos, nós chegamos que a resistência vai ser igual a 5,57 ohms. 5,57 ohms. O valor da resistência encontrada nesse circuito. Evidentemente, né, gente, é fácil a gente observar que todos esses valores têm suas unidades. Então, elas se somam ou se subtraem. Então, a resistência encontrada nesse caso específico, que nós acabamos de calcular, é igual a 5,57 ohms. Ok, vamos fazer mais um exercício para a gente apenas afirmar ou confirmar melhor esse exercício, o cálculo da resistência elétrica de um condutor. Vou dar mais um exemplo aqui desse exercício. Vou dar mais um exemplo 2, fazer um exemplo 2 aqui. Esse exemplo 2. Dados. Vou colocar os dados aqui. Dados. Diâmetro do condutor igual a 2 milímetros. A resistência do condutor é igual a 2,452 ohms. Esse é o valor da resistência. O material é a niquelina. O material é niquelina, que é 40 vezes 10 a menos 8 ohm por centímetro. Ohm por metro. E nós queremos saber qual o comprimento desse fio condutor. Então, ao usar o mesmo raciocínio que nós fizemos, se nós sabemos que R é igual a L sobre S, implica que L vai ser o quê? L vai ser RS, resistência vezes a área, vai ser RS, que era o L, né? Vai ser LS sobre ρ. Então, o meu comprimento vai ser o valor da resistência vezes a área dividido pela resistência específica, certo? Que é o L. RS dividido por ρ. Então, nós temos assim, calcular o valor do L. Eu ainda não tenho a área também. Então, vamos calcular a área. S vai ser igual a π d2 sobre 4. Vai ser igual a 3,14. Nós já fizemos esse cálculo. 3,14 que multiplica π d2, 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 4. Nós já fizemos esse valor. Então, chegamos que a área, nós já calculamos essa área anteriormente, que S é igual a 3,14 vezes 10 a menos 6. 3,14 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Então, agora podemos usar a fórmula. Portanto, o L vai ser igual a ρ vezes L. Ρ vezes L. Então, ρ é 40 vezes 10 a menos 8, vezes o L, não, vezes o S, né? R vezes S. Não, perdão. L vai ser... Aqui está a diferença aqui. Então, o L vai ser R, que é 2,452, R vai ser RS vezes 3,14 vezes 10 a menos 6, dividido pelo ρ, é 40 vezes 10 a menos 8. Aqui eu sei qual o valor de R? 2,452 vezes S. Nós acabamos de calcular
3,14 vezes 10 a menos 6, dividido por Rho, 40 vezes 10 a menos 1, que é o valor da niquelina. Então, para esse cálculo aqui, o nosso L encontrado igual a... Já tem esse valor calculado, se você colocar na calculadora, você vai achar esse valor de 19,2 metros. O valor do nosso, o comprimento do nosso condutor, que nós acabamos de considerar. Muito bem. Quando a gente fala de materiais utilizados, de condutores, tem um outro assunto fundamental que a gente precisa sempre considerar, que é a variação. O material, a resistência, ela varia muito com a temperatura. Então, o assunto que nós vamos tratar agora é a variação da resistência com a temperatura. Para que isso aconteça, existe o que nós chamamos de coeficiente de temperatura. Todo material tem seu coeficiente de temperatura. Vou passar para vocês uma tabela e depois a gente vai fazer pelo menos um exercício sobre esse assunto nessa aula de hoje. Então vou limpar esse assunto aqui. Nós vamos passar a falar sobre variação da resistência com a temperatura. Ficou claro isso aqui, né, gente? Espero que tenha ficado claro. A variação da resistência elétrica de um condutor, que é a resistência elétrica, como você calcula essa resistência ou qualquer uma das suas variáveis, ou a resistividade, ou o comprimento do condutor, o diâmetro, etc. Então, vamos falar agora sobre variação da resistência com a temperatura. Variação resistência com a temperatura. A resistência, quando submetida a qualquer temperatura, ela tem suas variações. Então, ela acontece de acordo com uma fórmula. Ela varia como? Tem uma fórmula básica que eu vou passar para vocês. A fórmula é essa aqui, ó. Resistência final vai ser igual. Resistência final de um material qualquer vai ser igual. Resistência inicial que multiplica. Resistência inicial que multiplica. Resistência inicial que multiplica resistência inicial que multiplica 1 mais alfa que multiplica temperatura final menos a temperatura inicial, temperatura final menos a temperatura inicial. Essa é a forma básica para você calcular o valor. Então, a resistência inicial final de um material qualquer, considerando a variação de temperatura, é essa. A resistência final vai ser a resistência inicial que multiplica 1 mais alfa. Alfa aqui nesse caso é o coeficiente de temperatura, que multiplica a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos fazer um exercício só para a gente situar, mas antes eu vou colocar o coeficiente de temperatura de alguns materiais aqui, para a gente possa fixar essa ideia. Então vamos lá. Alguns materiais e o coeficiente de temperatura. Coeficiente de temperatura de alguns materiais. Vamos lá então. Alumínio, por exemplo. Alumínio. O alumínio é 0,0039. 0,0039. Vamos pegar mais um outro aqui.
outro material, por exemplo, cobre. Cobre, ele é 0,00382. 382. Vamos colocar por exemplo, o ouro. Ouro. O ouro é 0,0034. 34. A prata. A prata, por exemplo, é 0,0038. E vou colocar só mais um aqui. Vou colocar aqui o chumbo. Chumbo, que é igual a 0,0037. A título apenas de conhecimento de vocês, porque a tabela, como eu disse, é muito extensa, muito grande. Só para a gente colocar que existe uma tabela que te dá para cada material o valor da do seu coeficiente de temperatura. Então, porque o material, quando ele é imerso, né, em qualquer ambiente, ele varia de acordo com a temperatura, ele sofre as variações da temperatura. Então, nós vamos fazer um exercício agora com base naquela fórmula, só para a gente guardar um pouco essa ideia do que nós acabamos de falar aqui com vocês nesse momento. Então vamos fazer um exercício para fixar essa ideia aqui. Então vamos lá. Vamos fazer o exercício número 3. Sejam os seguintes dados. Exercício número 3. Temperatura, um fio com temperatura inicial de 15 graus Celsius. E com resistência inicial de 125 ohms. Resistência inicial 125 ohms. O coeficiente de temperatura é o cobre. É o cobre que tem coeficiente de temperatura igual a 0,00382. Isso aqui é o cobre. Temperatura final, 65 graus Celsius. A pergunta é: qual o valor da resistência final desse condutor? Qual o valor da resistência final? Então, é só jogarmos naquela fórmula básica que nós acabamos de calcular. Que a resistência final é igual. A resistência final vai ser igual. O que é a fórmula? Qual é a fórmula básica, então, que nós acabamos de falar? O que é a resistência final? Seria R0, resistência inicial, que multiplica 1 mais alfa, temperatura final, menos temperatura inicial. Essa é a fórmula que nós vamos ter que usar para resolver esse problema. Eu quero calcular, a única coisa que me falta é a resistência final, para calcular exatamente o que está sendo pedido no problema. E o resto nós já conhecemos. Então, o resistência final vai ser o quê? R0. Quando vale 0, 125. Abro a chave. 1 mais alfa. 1 mais 0,00382, que multiplica temperatura final, é 65, menos a temperatura final, que é 15. Será 65 menos 15. Fecha o parênteses, fecha a chave. Tá? Aqui tem uma chave aqui, que a fórmula já tem uma chave, né? Então, resolvendo isso aqui, nós ficamos 125 igual. Então, RF, resistência final, vai ser igual 125, que multiplica 1 mais alfa, seria 1 mais
nós temos que multiplicar esses valores aqui. Eu já tenho esse valor calculado, 1 mais 0,00382, é o que está no problema, que multiplica, esse aqui é na verdade uma chave, né? Que multiplica 65 menos 15. Então, a resistência final vai ser igual a 125, que multiplica, resolvendo isso aqui, nós teremos 0,191. 0,191. E a resistência final, então, resolvido, deu 148,87 ohms. Então vocês viram que uma resistência inicial de 15 graus entrou nesse ambiente, teve uma resistência final de 148,87 graus. Olha, eu queria mostrar nesse exercício para vocês, a primeira coisa que é importante nesse papo que eu tinha dar para vocês é mostrar a importância da resistência dos condutores. A importância de você saber a resistência dos condutores com os quais você vai trabalhar aí nos circuitos que nós vamos montar daqui para frente, seja nos circuitos na área residencial ou na área industrial. E também o importante é a gente estar sabendo que o material, todo condutor, varia em função da temperatura. Então nós também mostramos para vocês como é possível que isso aconteça. Por hoje é só. Nós vamos ficar só nesse assunto. Na próxima aula a gente vai entrar em capacitância elétrica, na aula de número 14, então. Meus amigos, por hoje é só. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até mais.